Eu quero ler com você um texto que todo mundo sabe, e eu vou fazer um desafio para a gente ler decorado. Falar de cor esse versículo, que eu creio que todo crente conhece. Se não conhece um versículo, conhece esse. Eu começo e os irmãos terminam, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Alguém dá glória a Deus e agradece? Louvado seja o Senhor. Pai, nós celebramos a Tua palavra, nós habitamos nela, nós moramos nela, ela é o nosso abrigo, e eu abençoo os ouvidos da igreja agora, e eu despacho os anjos do Senhor, eu reclamo o ministério deles nesse momento, para ministrar agora, e é amarrado todo o espírito que tem a missão de roubar a palavra, está amarrado agora, porque eu determino o domínio de Jesus nesse culto. Jesus domina esta reunião, o restante desses minutos onde a palavra é pregada. Eu abençoo os corações. Eu coloco a minha cabeça e a de todos nós debaixo do sangue de Jesus agora. Nós recebemos no nosso espírito a Tua palavra em nome de Jesus. Pode sentar diante do Senhor. Aquele que habita, há um lugar de habitar. Se você for falar para mim onde você mora, você vai falar do endereço do corpo. É claro que o seu corpo carrega a sua alma e o seu espírito termina que você mora ali. Só que tem mais 2 lugares onde você mora que você não sabe, tá? Porque muitas vezes você mora lá no número 10 da Main Street, mas espiritualmente você mora em outro lugar. E você não percebe que o teu espírito, como Jesus, como o Senhor disse em Efésios 2, está habitando nas regiões celestiais em Cristo. Eu não creio que a igreja realmente entende exatamente isso, porque a Bíblia fala em vários textos de regiões espirituais que a gente não entende que são regiões do mundo espiritual, porque a gente não enxerga essas regiões. Por exemplo, o Salmo 23 fala de várias dessas regiões. Quando diz, Ele me faz deitar em verdes pastos. Esses verdes pastos são lugares espirituais. Ele me guia-me mansamente a águas tranquilas. São lugares espirituais. O Salmo 40 diz que Ele me tirou de um charco de lodo, de um lugar espiritual. Colocou os meus pés sobre uma rocha. É uma outra região espiritual. O Salmo 107, o verso 10, diz que os que andavam nas regiões da sombra da morte. Existem regiões espirituais escuras e regiões espirituais. Então, o seu espírito pode morar num lugar desse, sua alma pode habitar num lugar desses, e você não sabe. Embora que o seu corpo mora no número 10 da Main Street, em Marlboro ou em Everett, mas o seu espírito está morando em outro lugar. Esse texto é mais um texto que fala de habitação, fala de um lugar onde você mora. E eu quero falar em rápidas palavras sobre como construir a habitação da alma. É isso que o texto está dizendo, aquele que habita. Você mora. O Salmo 91 não é um salmo de, como as pessoas fazem, deixar aberto no meio da mesa, na casa, como se fosse proteger a casa. O Salmo 91 é um lugar de habitação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Há um lugar de descanso. É um lugar onde nós habitamos, um lugar onde nós moramos. E aqui está a palavra de Deus dizendo como. Eu quero dizer que esse lugar é real, tá? Os lugares espirituais que a Bíblia fala são reais, tá? A alma constrói a sua habitação com os pensamentos. Deixa eu dizer para você que não é à toa que Satanás conversa conosco. Eu preguei já umas 2 vezes e continuo sempre falando nesse tema, porque a nossa história na Terra começou com Deus falando conosco, e a segunda pessoa que veio falar conosco foi o diabo. Ele veio no jardim, porque a habitação da alma humana se constrói com palavras, com ideias, imagens e pensamentos e sons que chegam no nosso ouvido espiritual. E essas ideias, e esses sons, e essas imagens é que constroem a habitação da alma, e você não percebe que a sua alma está morando em lugares que não são bons. Se você quer saber onde a sua alma mora, observe seus pensamentos. Observe as imagens, que é uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas a fazer. Olhar e checar que imagens elas estão habitando em tais imagens.
né? Eu sempre conto aqui, os irmãos já estão até enjoados aqui de ouvir a questão da imagem que tinha na minha cabeça, que foi construída por um demônio, que era quando eu estava em depressão na igreja em Chelsea, há 5 anos atrás, em que eu tinha essa imagem na minha cabeça, de que a igreja estava me fazendo mal. Né? Eu já estava pastoreando há 13 anos, eu estava cansado, eu estava decepcionado. E preste atenção, toda essa atmosfera de decepção, ela constrói uma habitação. Muita gente na igreja está habitando num lugar chamado decepção. Habita ali, só que não sabe. Porque você não checa as imagens que estão na sua mente. Não checa os pensamentos, as ideias que estão passando. E Deus mostrou a uma pastora que havia um espírito que falava comigo e eu ouvia o que ele falava. Preste atenção. Você constrói a habitação da sua alma com aquilo que você ouve. E a pergunta é, o que o inimigo está falando com você? O que sons estão chegando em seus ouvidos? Eu vou falar mais uma vez aqui, se eu pregar essa mensagem 30 vezes, ela vale. Por quê? Se você aprender a cuidar dos seus ouvidos espirituais, você vai ser feliz, você vai morar no lugar onde Deus quer. Por quê? Deus constrói a sua habitação para nós com as palavras dele, que nem sempre estão nos nossos ouvidos. Às vezes a gente lê a Bíblia aqui, sai dali e continua ouvindo o diabo. Às vezes a gente sai do culto aqui, no estacionamento já está ouvindo o inimigo de novo. É incrível como o nosso ouvido é tão inseguro e não está acostumado a manter a atmosfera do céu em nosso ouvido, manter as palavras de Deus em nosso ouvido. É incrível como quão fácil a nossa alma solta as palavras de Deus. E a gente habita em nossos próprios pensamentos, nós criamos uma habitação, a nossa alma cria uma habitação com os pensamentos, com as palavras, com as ideias que ela forma na sua mente, e o inimigo não perde tempo em nos ajudar a criar essa atmosfera, essa ideia sobre mim, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que as pessoas pensam de mim, sobre isso e sobre aquilo. Deixa eu dizer para você, a habitação da alma é construída pelas palavras. Por isso que a primeira coisa que Deus fez com Adão e Eva foi falar uma palavra a eles. Deus disse a eles, coma de todas as árvores, mas dessa não coma, porque no dia que você comer dessa, morrerá. Eles estavam no jardim debaixo de uma palavra. Deixa eu dizer para você, a gente sempre está debaixo de uma palavra. Você só precisa descobrir debaixo de qual palavra você está vivendo. Debaixo de que sentenças, debaixo de que sons a sua alma está vivendo. Não é à toa que no Salmo 51, versículo 8, essa é uma oração que eu faço. Eu espero que você aprenda a fazer. Eu sempre te dou as minhas orações. Elas são preciosas para mim. Eu espero que se tornem preciosas para você. Porque no Salmo 58 ele faz a oração, e a oração é: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que foram quebrados. Preste atenção no poder destas palavras. Quando ele pede para que os sons da alegria cheguem nos seus ouvidos, e não estou falando dos ouvidos físicos, mas dos ouvidos espirituais, é porque o nosso espírito, ele capta uma atmosfera espiritual que está no ar, ele capta uma mensagem que está no ar, e geralmente a mensagem do inferno chega primeiro. Geralmente a mensagem do inferno está no ar, desde antes de você levantar da cama de manhã, já tem um sonho ruim na tua memória, te lembrando algo, um som maligno já está falando algo, e você precisa aprender a cuidar dos ouvidos espirituais. Eu oro todas as manhãs, eu unjo os meus ouvidos, porque a habitação da minha alma depende de que palavras eu estou ouvindo, de que mensagens eu creio mais, qual é a voz que eu estou acreditando mais. Eu oro, faze-me ouvir júbilo e alegria. Não está vindo júbilo e alegria lá do Brasil, não está vindo júbilo e alegria das eleições que vai ter terça-feira, está tendo a maior confusão, não está vindo júbilo e alegria de Nova York, não está vindo júbilo e alegria de lugar a não ser do trono da presença, onde ele está, onde os anjos estão trabalhando. O lugar de júbilo e alegria, onde nada está faltando, é lá. Se o seu ouvido não conectar com o som que está vindo do trono de Deus, o versículo não se cumpre, porque o objetivo do versículo é para que se restaurem os ossos que foram quebrados. Por favor, vamos pensar nos ossos quebrados agora? Está todo mundo engessadinho aqui. Ou se não está engessadinho, está precisando. Botar um gessinho aí.
Porque todo mundo aqui tem quebraduras. Todo mundo aqui, todos nós aqui. Ninguém está inteiro aqui. E sabe o que reconstrói a gente, de acordo com a palavra viva do Salmo 51, verso 8? A alegria do céu. Quando a alegria chega nos ouvidos, reconstrói os ossos que foram quebrados. Não é à toa que eu oro todas as manhãs e eu peço, traz os sons. Aliás, eu falo essas palavras, eu desligo os meus ouvidos dos sons da terra, porque não tem sons muito bons aqui. E eu ligo os meus ouvidos nos sons do trono de Deus. Eu ligo meus ouvidos, que os meus ouvidos atravessem as galáxias agora, atravessem o espaço e chegue ao trono onde Deus está sentado. E a mensagem que está vindo de lá é: eu te amo, eu te valorizo, você é perfeito, você é pleno, você é vitorioso, você vai viver eternamente. É uma mensagem de vida que vem do céu, mas há muita morte no meio. E geralmente a morte chega primeiro em nossos ouvidos. Deixa eu dizer, o desânimo não é nada senão um som maligno que chegou no seu ouvido. Se eu fosse você, escrevia isso na Bíblia, escrevia isso em algum lugar. Presta atenção, eu vou repetir o que o Espírito Santo acabou de falar. O desânimo, o desencorajamento, a decepção não é nada mais do que o som do inferno que acabou de chegar no seu ouvido e você engoliu, mas engoliu. Mudou o semblante, ficou triste, não quis mais fazer aquilo, está falando que o casamento vai acabar, está falando que não sei o quê, porque o som maligno entrou no seu ouvido e é um som de morte, que não vai dar certo, é um som de morte. A habitação da alma é construída pelas ideias, pelos pensamentos, e pensamentos e ideias são construídos com sons, com palavras. Deixa eu perguntar, eu não sei se você já se perguntou isso. Eu não sei se você já se perguntou. Eu já me perguntei. E uma das razões que eu já me perguntei é porque, como pregador, eu nasci na igreja a vida inteira. Então, todo domingo a gente vem no culto. Né? Eu tenho 57 anos de culto. Então, imagina, todo domingo, você vem na igreja, para quê? Para ouvir uma palavra. Você sabe o que é que carrega a gente? A palavra que a gente ouve. Não é à toa que a gente vem no culto ouvir mais uma pregação. E quantas vezes eu já perguntei para Deus: Senhor, eu estou cansado de pregar. É muita pregação, Senhor. E Deus, e daí? Renova, porque o meu povo precisa ouvir. E eu continuo falando no ouvido deles. Eu continuo falando no ouvido deles, porque eu construo uma habitação neles, para a alma deles, com as palavras que eu falo. Então vai lá, vê lá, renova aí, descansa aí, renova aí, porque você tem que chegar lá com a palavra fresca, porque eu estou renovando a habitação da alma com as minhas palavras. Por isso que Deus fala todo culto. Porque a alma habita no esconderijo do Altíssimo. Qual é o esconderijo do Altíssimo? As palavras que ele fala. Agora me desculpa aí, você que não tem costume com Bíblia. Vou pegar o cinto agora, tá? Você não tem costume com a Bíblia? Você não tem costume de abrir ela e de ouvir as palavras de Deus lá na sua casa? Então os sons de morte já estão nos seus ouvidos. Se você não está acostumado a ouvir a Bíblia, ler, a irmã fala que gosta de ouvir. É uma coisa que você pode fazer, ouvir o áudio da Bíblia, que hoje tem isso aí no telefone. É incrível, quem não lê a Bíblia hoje está mais culpado de quem vivia há 30 anos atrás. Porque hoje, hoje é incrível como que as coisas estão fáceis. É quão fácil é colocar a voz de Deus no nosso ouvido. Quão fácil é colocar a voz de Deus. É possível estar pintando uma parede e ouvindo a Bíblia. É possível estar dirigindo um carro e ouvindo as palavras de Deus. E recebendo vida, 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 vida. Nenhuma palavra de homens tem vida. E a única razão que a pregação tem vida é porque eu não estou pregando da internet. Eu estou pregando da Bíblia. Eu estou pregando as palavras de Deus. E as palavras de Deus são espírito e vida. A gente não prega conhecimentos, a gente não prega intelectualismo, a gente prega as palavras de Deus, porque elas trazem vida para as pessoas. Por quê? As palavras constroem a habitação da alma. Agora eu vou dizer para você, se você conseguisse verificar quantas imagens ruins e negativas continuam na sua mente, que não foram criadas por Deus, imagens sobre você mesmo, sobre tudo, sobre a vida, sobre esse ano,
sobre o Brasil, sobre não sei o quê. Eu não quero saber o que o inimigo está falando, eu não quero saber o que as pessoas estão falando. Por isso que eu me separo das pessoas, por isso que eu gasto tempo dentro do quarto, porque tem uma voz que eu gosto de ouvir, tem uma voz que eu gosto de ouvir. E hoje eu vim sozinho de Chelsea para cá. Por um lado foi ruim, mas por outro lado eu tive uma privacidade incrível, porque eu vinha ouvindo só uma voz, só tinha uma voz falando comigo dentro daquele carro, 1 hora. E eu falo, olha, que benção, porque tem mais 1 hora para a gente conversar. Na volta, uma voz que chega no meu ouvido. Você tem que entender o poder que isso faz na alma. Você tem que entender como habitação, o que habita no esconderijo do Altíssimo, como é que termina o versículo? Agora explica para mim, tanta gente em ansiedade, com crise de ansiedade. Explica para mim, tanta gente na igreja com ataque de pânico. Explica para mim, explica aí. Eu sento no seu divã para você me explicar. Eu vou falar, sabe qual é a explicação mais rápida que você pode me dar? É porque eles não estão ouvindo a palavra de Deus, pastor. É verdade. Crise, ataque de pânico, ansiedade. Você está ouvindo a voz de quem? O Espírito Santo dá ansiedade em você? A voz do Espírito Santo, a voz da palavra de Deus, faz você habitar num lugar de ansiedade? De crise de pânico, disso, daquilo? Você não está ouvindo a Deus, você está ouvindo o diabo em algum lugar. Um som do inferno está chegando no seu ouvido. Por isso eu gosto das palavras do Bill Johnson, quando ele diz que se você está desanimado, você está debaixo de um espírito de engano. Oh yes, alguém mentiu para você. E não foi. Foi um anjo que mentiu para você. Por isso que você está desanimado. Por quê? Porque não vai dar certo. Você está debaixo de um espírito de decepção. Você está ouvindo a voz. Alguém disse comigo assim, a decepção é uma voz. O que tem de gente debaixo dessa voz, eu não vou nem pedir para levantar a mão, não vou contar, não vou, porque eu estou acostumado a orar pelas pessoas que estão decepcionadas. Right? Ontem, na reunião lá, eu mencionei Gideão. Porque o anjo do Senhor chega para Gideão e é incrível. Quando você lê a Bíblia, faça isso, por favor. Preste atenção o que Deus fala. Tá? Ele chega para Gideão, não importa o estado emocional que ele estava, e ele não estava bem, ele não estava bem. E o Senhor chega e fala, varão valoroso, e ele, falando com quem? Varão valoroso? Só tem eu aqui. Você, vai nessa tua força e livra Israel. Aí, o homem desabafou a sujeira que estava lá. Se o Senhor está conosco, então por que nós estamos aqui debaixo dos midianitas? Cadê as maravilhas que meus pais nos contaram, que o Senhor nos tirou do Egito? Decepcionado com Deus. Ele estava ouvindo a voz de quem? Da decepção. Há 3.000 anos atrás, estava lá Gideão ouvindo o diabo e nós continuamos ouvindo ele aqui, no século 21. Porque a voz dele continua na alma das pessoas. E as palavras constroem a habitação. Eu quero te perguntar, onde a sua alma está habitando? Que palavras constroem essa habitação onde você está? Deixa eu falar isso aqui. Eu gosto de explicar um pouquinho da palavra em inglês. A palavra understanding. Todo mundo já ouviu essa palavra. E sabe o que é understanding. Só que eu não sei se você já notou que são 2 palavras, a palavra understanding. A palavra understanding fala under, que significa debaixo, standing. Isso é, quando você está stand, você está debaixo, debaixo do que você stand. Isso é understanding. Sabe o que é o understanding? Debaixo de que entendimento você está. Sabe? Debaixo de que palavra você está? Debaixo de que imagens, de que frases, de que ideias você está? Deixa eu te falar. A mensagem aqui de um versículo só diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque o meu understanding não é o que o Biden está falando, porque agora o Trump vai e tal, e porque ele não sabe se é democrata, se vai ser porque está assim, um acusa o outro, e lá no Brasil, não vamos falar do Brasil, não vamos.
Mas assim, o mundo está dividido e está aquela aflição e as pessoas estão ansiosas, mas eu não estou ouvindo os sons da terra, eu não estou ouvindo os sons daqui, da CNN, nem do Fox, eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo um som que vem do trono de Deus, e o som que vem do trono de Deus é produzido pelas palavras de Deus, é o esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo me deu um lugar para esconder a minha alma, e esse lugar são as suas palavras. Eu vou pedir a gentileza de você, por favor, pegar a Bíblia na mão, se você tem ela. Não só pegar, mas levantar ela assim, na frente de você. E essa é uma das razões que vale a pena você ter uma Bíblia de papel. De papel, tá? E se você não tem, eu te dou uma. Eu posso te dar uma Bíblia de papel, se você não tiver. Mas preste atenção, nós precisamos honrar esse livro aqui. Eu queria que você fizesse uma oração para Deus, segurando esse livro. Aliás, eu queria que você falasse algumas palavras para Deus. Mas eu queria que primeiro você olhasse para esse livro. E visse que assim, olha, Deus fez o livro na minha língua. Tá? Não está em latim. Não está. Está em português. E está até numa versão nova aí. Versão boa, nova. Right? Aqui estão as palavras de Deus. Diga comigo, aqui estão as palavras de Deus para construir a minha habitação. Eu quero que você diga assim, Senhor, me ensina a esconder a minha alma nas tuas palavras. Me ensina a amar o teu livro. Um minutinho, deixa o Espírito descer aí no seu coração. Senhor, eu oro pela igreja. Nós não temos outro lugar para habitar. Não é palavra de homens, Senhor, de organizações religiosas. Senhor, não é palavra disso, daquilo, de professores, de teólogos, mas é a tua palavra. Senhor, nós habitamos na tua palavra. Eu declaro, eu decreto nessa noite, nesse lugar, que essa igreja habita na tua palavra. Que nós amamos esse livro que está diante de nós. E que nós queremos renovar o nosso compromisso de ler esse livro. Alguém quer fazer isso comigo? Alguém pode dizer para Deus assim, eu quero renovar o meu compromisso de ler, meditar e habitar na tua palavra. Ah, Senhor, eu abençoo este compromisso agora. Eu proclamo que o teu povo habita nas tuas palavras, em nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu dar alguns versículos para você. Isaías 26, versículo 3, diz assim, porque tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A alma é a mente, tá? 3 partes assim psicológicas para você entender a alma, é razão, vontade e emoções. Razão é tudo que passa em nossa cabeça, pensamentos, ideias, imagens, tá? É a alma, e para você esconder a alma, você esconde na palavra de Deus, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, nas palavras de Deus. Deixa eu dizer para você, leia a Bíblia. São 3 palavras, repita comigo, 3 palavrinhas, 3 palavrinhas só. Leia a Bíblia. Fala para você, fala para sua alma assim. Leia a Bíblia. Ame a Bíblia. Não tem outro livro, não tem outro segredo, não tem outra coisa, não tem outro lugar, não tem outra história. Comecei a ler a 35ª vez. Marquei a data aqui, comecei a ler. Estou no livro de Números. Geralmente a minha leitura ela é tão devagar, porque Deus me dá tanta revelação na palavra, que eu não consigo simplesmente largar assim, passar porque eu quero ler 20 capítulos. Não, eu não consigo. Entendeu? Eu não consigo. Eu já li a Bíblia toda em 43 dias, mas não é isso que eu estou conseguindo fazer agora. Entende? A última vez eu levei 2 anos para ler ela toda, porque tipo assim, as últimas vezes está ficando tão pesado, está ficando tão profundo, está ficando tão grande, que eu estou num capítulo e o Espírito Santo começa a vir conversar. Deus vem conversar na palavra. Por favor, você precisa se sentar e abrir a palavra. Não vem dizer para mim que a sua mente está em paz, que os seus pensamentos estão organizados e que você tem fluência na oração, você tem fluência em seus pensamentos, sem você gastar muito tempo com a palavra de Deus. Não tem. Você tem que gastar tempo, porque a habitação da igreja não é o Netflix, nem a Rede Globo. A habitação da igreja são as palavras de Deus.
É onde você constrói a habitação da alma. A habitação é mental. Alguém diz comigo, a habitação é mental. É o understanding, é o tipo de entendimento que você tem, entendeu? O Salmo 27, verso 5, ele diz assim, no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Onde é esse pavilhão? Me esconderá no recôndito, no lugar mais oculto do seu tabernáculo, ele me esconderá. Aliás, essa é uma oração que eu faço. Eu não sei se você tem problema aí com ansiedade, com tristeza, esse tipo de coisa, mas eu sempre oro o versículo Salmo 27, o verso 4, verso 5, no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Onde é que Deus esconde a gente? Na palavra, na palavra, na palavra. Alguém diga comigo só isso, por favor, na palavra. No dia da adversidade, ele me esconderá. Que lugar é esse? É um lugar construído pelas palavras de Deus. Não é pelas minhas emoções, não é porque a minha mãe falou ou deixou de... não falava que me amava. E daí, eu estou dependendo da palavra da minha mãe até hoje? Não, eu não estou dependendo da palavra da minha mãe, eu estou dependendo das palavras de Deus. Tem gente choramingando, meu pai não me amou, não me abraçou. Até hoje você não comeu a palavra de Deus, porque você está dependendo da palavra do seu pai, ele nem está vivo mais. Ei, Deus te deu um livro, Deus te deu a palavra, Deus te deu um lugar para você habitar. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não habita aqui porque não quer. Porque está na nossa língua, está na nossa casa, está na nossa mão. E quem falou que Deus tem alguma lógica de você estar habitando numa região de depressão? Não faz sentido quando você tem as palavras de Deus. Porque esse lugar espiritual, ele é criado pela palavra de Deus. Tá? Qual é o seu understanding? Debaixo do que você stand? I stand under the words of God. So, eu fico debaixo das palavras de Deus. Agora, para eu ficar debaixo das palavras de Deus, eu leio as palavras de Deus. Bom, pelo amor de Deus. Nem para ler. Como é que você vai ficar debaixo? Você nem lê. Irmão, vamos ser honestos. Vamos parar a preguiça, irmão. Um dos demônios principais, assim, se você entrasse em cada casa, um dos que você podia encontrar em toda casa era esse. O tal da preguiça, entendeu? Porque você tem que mandar ele embora, irmão. Crente há 40 anos, nunca leu a Bíblia. Agora eu vou falar mais uma coisa só, porque existe essa coisa da gente ler a Bíblia, certo? Certo? Mas existe uma coisa mais profunda. Deixar a Bíblia ler a gente. Irmão, por favor, deixa a Bíblia ler você. Deixa a Bíblia ler você, irmão. Porque tem alguns irmãos que lêem a Bíblia, não adianta nada. Sério, tem uns espíritos de religião, tem uns espíritos tão terríveis em certos crentes, que ele lê a Bíblia, não adianta nada, irmão. Porque ele não deixa a Bíblia ler ele. Não deixa, entendeu? Lê as coisas lá, mas não entra nada, não entra nada. Olha, a habitação da alma é uma mentalidade construída na palavra de Deus. Mentalidade. Deixa eu falar sobre as perguntas. Eu sou pastor, então as pessoas sempre vêm me fazer perguntas. E, por favor, não deixe de me fazer suas perguntas por causa do que eu vou falar agora. Mas, tipo assim, eu vou falar, mas, por favor, não deixe de fazer suas perguntas, tá bom? É porque não é vocês aqui, não. Mas as perguntas de algumas pessoas só revelam uma coisa. Elas não têm um pingo de mentalidade bíblica. A própria pergunta já mostra. A pergunta está vindo de um lugar onde a pessoa está mostrando. De onde eu estou vindo? Ignorância total da palavra de Deus. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Ignorância total da palavra. Não tem mentalidade bíblica. Deixa eu te falar uma coisa. Se você passa 40 anos da sua vida, igual eu passei, lendo a Bíblia, você termina pensando como a Bíblia pensa. Você adquire uma mentalidade bíblica. Não é decorar um versículo, isso é uma coisa. É um tipo de pensar, é um jeito de pensar que não é mais seu. É um jeito de pensar que é bíblico. Entendeu? Por exemplo, os jovens às vezes chegam para mim, pastor, pode fazer tatuagem? Eu falei, não leu. Não leu. Não leu por quê? Tipo assim, não é só que lá em Levítico tem um versículo falando, não fareis marca no corpo. Não é só isso.
É que quando você lê a Bíblia toda, você encontra um Deus que não sai botando ferradura em ninguém. Ele não sai marcando as pessoas assim. Ele detesta isso. Ele criou o corpo da gente. Tipo assim, você não pega uma Ferrari e enche ela de decalque. Você faz isso com a Ferrari? Deus não faz isso com a gente. A Ferrari de Deus aqui, saindo, botando decalque, ele não faz isso na gente. E você faz certas perguntas porque você não sabe quem Deus é. Você não tem ideia de onde ele vem. Sabe como? A falta da mentalidade bíblica. E assim vai por um monte de outras perguntas e coisas. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, eu posso ouvir música tal? Eu falo, você não conhece o Espírito Santo. Só de estar fazendo essa pergunta, você não sabe quem é o Espírito Santo. Às vezes eu falo para a pessoa assim, pergunta para o Espírito Santo. Me deixa de fora, por favor, pelo menos dessa. Pergunta para ele, para ver o que ele vai te falar. Olha, as pessoas às vezes constroem a mentalidade religiosa e não bíblica. Ou vivem debaixo de uma mentalidade cultural e não bíblica. Ou vivem debaixo de uma mentalidade emocional. Quem governa as decisões é a mentalidade emocional, a forma dela se sentir, tá? Mas o Salmo 1, verso 2 diz que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. A mentalidade bíblica vem quando há prazer na palavra de Deus, quando você tem o prazer de meditar na palavra. Um dos salmos que eu desafio você a ler é o Salmo 119, 176 versículos. Uma apologia à palavra de Deus. Uma vez eu coloquei 10 irmãos na frente da igreja e eu dei 10 ou 15 versículos para cada um dos salmos. Nós lemos o Salmo 119 inteiro no culto. É uma coisa demorada, mas uma coisa linda. Como a palavra de Deus se exalta a si mesma no Salmo 119. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Só para falar 2 versículos mais famosos do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como manterá o jovem o seu caminho puro? Observando conforme a tua palavra. Olha, precisamos honrar o lugar em que constrói a habitação da nossa alma. Eu quero terminar. Posso te dar um segredo para terminar? Vou dar um segredo para vocês. Mas eu vou pedir para você abrir no Salmo 55, para te mostrar as palavras que eu uso quando eu estou em aflição. Alguém aqui já passou aflição? Alguém passa aí de vez em quando? Quem quer um escape? Então eu vou te dar no Salmo 55, porque o salmista Davi, ele deixou pela inspiração do Espírito Santo o escape da aflição, qualquer que seja a aflição. Eu prometo terminar com essas palavras. No versículo 4, o salmista diz assim: o meu coração confrange-se dentro de mim. Terrores de morte sobre mim caíram. Gente, ele está mal. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me envolveu. Ei, a coisa está preta, como diz, a gente falava, tá russo, nos anos 80, não sei como que é hoje. Essa gíria é antiga, né? Tá russo. Lembra dessa? Acho que era do comunismo, né? Eles tinham tanto medo do comunismo que falava tá russo. Agora tá russo também, né? Mas olha, a coisa está tão ruim. Aí sabe o que ele faz? Ele faz esse pedido do versículo 6. Há quem me dera asas como de pomba. Então eu voaria e encontraria descanso. Olha só, eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto, apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. Ei, existe uma forma de você ter asas de pomba num momento de aflição e você se ausentar daquela situação, daquela atmosfera, daquele lugar e pernoitar no deserto, num lugar de descanso. Como? Como são as asas de pomba? Eu já usei essas asas várias vezes. Eu, de vez em quando, recebo estas asas. Deixa eu explicar o que são as asas de pomba.
A pomba aqui é o Espírito Santo mesmo. E as asas dele é quando você está no meio de uma aflição, porque eu vou te falar como que é a aflição. A aflição é assim, o diabo, ele gosta de visitar a gente, ele não marca agenda, ele não manda e-mail, ele não manda text, ele só aparece. Pum, cheguei. O que é? Não, eu vim te falar que semana que vem, você sabe, né, aquele problema que você vem resolver. E o mês que vem tem esse também, né? E outra coisa, a companhia de luz chegou aí, falou que você tem que trocar isso, né? Você já viu no que a gente vai gastar? E você sabe, né? Seu filho vai ter que comprar isso, nada. E você lá, não sei o quê. Ele monta o cenário assim, todinho para você. Aí ele fala, e aí, como é que você vai resolver isso? Aí você começa a afundar na cadeira, né? Você começa, meu Deus, você começa a afundar. Essa hora, você precisa das asas de pomba para bater as asas, voar e habitar no deserto e encontrar descanso. Sabe quais são as asas de pomba? São as ideias que o Espírito Santo te dá nesse momento para você se ausentar da situação. E o Espírito Santo já me deu cada frase incrível, cada frase incrível. Ele já me deu cada palavra linda no meu espírito. Ele já falou cada coisa para mim. Deixa eu te falar uma das coisas que o diabo gosta de falar comigo, pastor, são os problemas dos membros das igrejas. Você viu fulano? E a fulaninha, você viu? Olha, está montando isso. E lá está tendo isso. E tá tendo... Aí ele monta assim, tudinho para mim assim. Ele fala, e aí, como é que você vai resolver isso? Aí o Espírito Santo vem e me dá uma ideia. E eu começo a recitar a ideia na minha cabeça. Eu começo a falar as ideias do Espírito Santo, que é uma frase, é uma coisa que, tipo assim, vou dar um exemplo simples. Eu vou dar esse exemplo porque o diabo, ele sempre gosta de falar comigo sobre os problemas que eu tenho para resolver. Eu não sei você, mas ele fala muito comigo sobre, você tem que resolver isso. Aí o Senhor me deu essa frase assim, o Senhor vai resolver todos os meus problemas. O Senhor vai resolver todos os meus problemas. Aí quando o diabo chega e aponta assim, eu falo, mas você não sabia não que o Senhor vai resolver todos os meus problemas? Aí ele fala, que pena. Mas tem esse problema também. Não, mas o Senhor vai resolver esse também. Mas você não esqueceu que tem aquele? Eu falo, não, mas esse também ele vai resolver. Você não esqueceu que eu falei que ele vai resolver todos os meus problemas? E a minha alma já bateu asas e já voou daquela armadilha, eu já não caí na armadilha. Sabe o que é? Você ter as asas de pomba para voar? Come on. Alguém tem que glorificar Deus aqui agora, nesse momento. Que o Espírito Santo, ele é incrível, ele te dá asas de pomba no momento da crise. Eu vou te falar uma outra asa de pomba que o Senhor me deu. Ele falou assim, Daniel, tem 3 coisas que você pode falar sempre. Eu falei, o que é, Espírito Santo? Eu falei assim, sempre teve tudo bem. Sempre, no passado, sempre teve tudo bem. Segunda coisa, está tudo bem nesse momento, mesmo que não pareça. E quer saber de uma coisa, Daniel? Vai ficar tudo bem. E quando o diabo chega para conversar comigo, ele faz o discurso dele, eu falo, tá, mas é que sempre teve tudo bem, e tá tudo bem, tá tudo bem. E quer saber de uma coisa? Vai ficar tudo bem. Eu bati asa e voei, e ele não me pegou. Gente, eu queria convidar vocês para orar aqui. Eu queria que alguém pedisse a Deus, eu quero habitar nas tuas palavras. Eu quero habitar nas tuas palavras. Eu quero habitar nas tuas palavras. Não converse com ninguém, não abrace ninguém ao vir para o altar. Você sabe, é um momento muito íntimo de você e do Senhor. Eu queria que você falasse para Deus. Eu quero habitar nas tuas palavras, não nos meus problemas. Enquanto a música toca, você conversa com Deus. E você renova a sua aliança com a palavra de Deus. Ou há uma habitação, o esconderijo do Altíssimo. Não é minhas emoções, não é o que a minha mulher está falando, o que meus primos estão falando. A tua